E agora, Elton? Opa, agora sim, agora tá joia. Finalmente. Foi um problemazinho com o fone, não foi, cara? Isso, como ele é o fone Bluetooth, acho que não tá conseguindo conectar o áudio. Ah, cara, tem que ser fone de fio, ó. Isso, acabou que eu não tenho esse fone, ou melhor, eu tenho, mas a entrada para ele não tá funcionando bem, Não, e aí eu tentei tranquilo. pelo Bluetooth. Mas você tá me ouvindo bem? Tá super tranquilo. Talvez tenha um pouquinho de eco, tá certo? Uhum. Mas nossos amigos já estão aí. E, cara, agradeço muito aí a sua participação aqui, tá certo? Eu acho que é uma live aí que a galera tava bem empolgada mesmo. Eu vi elogiosos comentários, sério. E aí eu fico muito feliz, porque eu acho que é o momento também, Elton, da gente tratar da questão histórica, da questão comportamentalista também, né? E como a gente se comportar. O nosso amigo Ailton da Costa acabou de entrar e eu estava vendo uns dias atrás que ele produziu um vídeo falando sobre pelo menos 4 pandemias na história da humanidade, né? Ele falava sobre a peste negra, H1N1, a Covid-19, né? E a gripe espanhola. Então, Isso. assim, foi um vídeo muito instrutivo. Você que está assistindo aí também, quer saber um pouquinho mais sobre as pandemias, dá uma entrada lá. Mas vamos começar, Elton? Vamos lá, eu só quero dar uma boa noite mais uma vez a você, Edmilson, ao pessoal que já está aqui online, o Gustavo, a Alice, o Ailton, a Jane, o Tom, o Thaís, Matheus, Thaís, a Alice isso, acabou de entrar. isso. Então, boa noite, pessoal, vão chegando, fique à vontade. Edmilson, eu quero dizer também que é um prazer poder fazer essa live com você, né? Um amigo de longa data, professor, historiador, cinéfilo, né? Escritor, enfim. E é sempre muito bom, cara, conversar com você, trocar ideias com você. E aí é muito bom também que essa live e meio essa quarentena acabe nos reaproximando, né? Porque a gente sempre Sim, gosta de conversar sobre isso cara a cara, pessoalmente, mas durante a quarentena não foi possível a gente se reencontrar e acaba também servindo como ponto de reencontro entre dois amigos, né? No fim das contas. sim, sim. Eu acho que é uma maneira saudável de usar as redes sociais. Ela aproxima quem está distante. Isso é muito bom. Isso. Isso. Boa noite aí pro Felipe, a Aline, deixa eu ver quem mais entrou aqui, a Leide, a Val, minha amiga psicóloga Camila Val, entrou também. Camila. A Val também é historiadora e psicóloga, então é muito bom ver Ó, também Tereza, os nossos olha, colegas. Valéria. A Valéria, minha gente prima agradece Valéria. muito. Tá bombando, viu? Tô vendo ali, ó. Tem gente pra caramba, viu? A live vai ser boa. Que legal, que legal. Mas é isso. Então, vamos começar o papo? Ah, antes de começar, deixa eu dar um alô aí, porque eu compartilhei o nosso posterzinho, né, da live no grupo da Palca. E aí, Certo. algumas pessoas, entre elas, Isvânia Marques, disse: Eita, minha nossa, eu vou matar a saudade do meu amigo Elton. Será que Que ele estiver legal. nos ouvindo, né? Ou depois, galera, o Isso. Roberto Melros acabou de entrar. Essa live ela já vai ficar disponível logo assim que terminar no IGTV do nosso amigo psicólogo e um grande amigão aí, o Elton. Diretamente já vai ficar lá, mas eu vou baixar ela também, vou editá-la para que a gente coloque ela nas nossas outras redes sociais, YouTube, Facebook, tá certo? Então quem perdeu ela ou quem não quer assistir no formato vertical, eu vou deixar no horizontal editada, a gente vai colocar a partir de amanhã. Então todo mundo vai poder ter acesso às lives. Isso. Perfeito, muito bom então. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui nossa live, né, sobre as pandemias ao longo da história e o comportamento humano. Cara, eu acho que esse tema é fantástico e tem tudo a ver, assim, porque eu sou psicólogo analista do comportamento, né? Eu trabalho com uma abordagem chamada análise do comportamento, na qual, para que a gente consiga analisar um comportamento, nós temos que analisar no mínimo três variáveis, né, digamos assim, que são a história filogenética do sujeito, ou seja, a história evolutiva, a história biológica enquanto espécie humana. Nós temos uma história biológica evolutiva da qual não podemos fugir, né, em muitos aspectos. A ontogênese, que é a história individual de cada sujeito, né, de cada indivíduo, e a sociogênese cultura,
que são as variáveis culturais, sociais, históricas, políticas, né? Talvez a gente não consiga deixar de fora também algumas considerações políticas nessa live, porque, segundo Skinner, são esses três grandes elementos que fazem parte do comportamento humano e que servem de baliza para a gente analisar o comportamento humano, né? Filogênese, a história de vida do sujeito e a cultura. Por isso que nesse sentido, cara, eu acho fantástico que eu esteja aqui com um historiador, porque eu acho que esse diálogo entre história e análise do comportamento se encontra muito nessa variável da cultura da qual Skinner falava na análise do comportamento. Pronto, essa sua fala é importante porque eu já estava pegando aqui, ó, a Era dos Extremos, do Hobsbawm, e ele fala que o século XX, né? O século XX foi chamado de a Era da Catástrofe. E não só por causa das duas grandes guerras, mas principalmente, cara, porque entre a Primeira Guerra Mundial e o fim da União Soviética, em 1991, aconteceu guerras e pandemias, entre elas a gripe espanhola, a varíola, que assolou milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Surgiu o hantavírus e tantas outras coisas aí que a gente percebe. E isso impactou a humanidade, né? A gripe espanhola, acho que há 100 anos, foi uma das pandemias que mais tenham influenciado a questão da medicina, dos cuidados, da limpeza, do comportamento. Perfeito, Ademilson. É uma ótima colocação essa sua, porque pandemias a gente sempre vive, né, ao longo da história. A gente está tendo o desafio de viver uma pandemia nova agora, mas sempre existiram pandemias ao longo da história, né? Como a peste negra, como a gripe espanhola, por exemplo. E foram essas pandemias, esses momentos de crise, que resultaram muitas vezes em mudanças comportamentais bruscas. Não só a nível individual, não só a nível de sujeito, mas a nível de cultura mesmo, de grupos, né? Como medidas de higienização, medidas de saúde, né? Medidas de vacinação, por exemplo. Então, ao longo da história... Quando você fala dessa questão agora, assim, da vacinação, aí veio logo na mente a revolta da vacina aqui no Rio, em 1906. Não é? Até que as pessoas criassem uma consciência de que era importante se vacinar, cara, demorou pra caramba. E houve mortos. As pessoas realmente se revoltaram. Então, o quanto que o comportamento está intricado, né, cara? Tem uma ligação enorme aí com os fatos históricos. E por que eu estou dizendo isso? Que quando você falou, cara, vamos falar sobre as pandemias e o comportamento da humanidade ao longo da história, antes da gripe espanhola, cara, o Freud já tinha exposto boa parte de suas teorias sobre psicanálise, e eu acho que a psicologia tem avançado muito também nesse campo aí. E de repente vem uma pandemia que manda todo mundo ficar em casa, manda todo mundo se isolar. Então, como é que as pessoas lidaram com isso? Exato, Ali. Foi fantástico você ter trazido essa análise, porque doenças e pandemias diferentes sempre existiram ao longo da história e cada uma com suas particularidades. A Covid é muito particular, a peste negra foi muito particular, e também os grupos humanos, as culturas lidaram com isso de forma diferente em cada contexto. Mas é interessante notar alguns aspectos em comum que se repetiram e vêm se repetindo ao longo do tempo, independentemente de grupo, de cultura, de país. Você falou da questão da vacina no Brasil, né? Eu lembro também que quando teve a gripe espanhola, se eu não me engano, aqui no Brasil, o Carlos Chagas, o médico Carlos Chagas, ele teve que brigar muito com o governo para poder impor algumas medidas de saúde, né, para a população. E a gente meio que vê isso se repetindo. Apesar de toda a gravidade da Covid-19, apesar de todos os problemas que ela vem causando, a gente vê a história se repetindo e alguns comportamentos também se repetindo. É como se a gente não tivesse aprendido com a história, digamos assim. E aí eu vou lançar uma provocação aqui para a gente levar o debate adiante, que é a seguinte. Eu vi muita gente se perguntando assim, meu Deus,
Porque apesar de tudo, apesar da Covid-19 ser altamente contagiosa, ser altamente perigosa, apesar de sabermos que temos que ficar em casa, que temos que usar máscara, porque as pessoas não têm consciência disso e acabam fazendo justamente o contrário. Aí eu vou, enquanto psicólogo comportamental, eu vou lançar uma provocação para esse termo, para essa expressão ter consciência. Porque, veja, todo comportamento humano, ele é governado, ele é controlado pelas consequências, por suas consequências, né? Skinner, isso há décadas atrás, através de vários experimentos, e isso quer dizer o quê? Que ter consciência por si só não basta. O que a gente entende como ter consciência é ver o noticiário, ler as pesquisas, ouvir as regras impostas pelo governo, pela saúde, pelos médicos, e agir de acordo com essas regras, né? Eu compreendo que muita gente entende esse conjunto de comportamentos como ter consciência de algo. Então, se eu tenho consciência de que eu não posso sair de casa, eu tenho que sair com máscara, eu sairia de máscara ou não sairia de casa. E não necessariamente. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele é governado, na verdade, ele é mantido por consequências muito complexas, que tem a ver com essas três bases que eu falei lá atrás, né? Da genética, da história individual e da cultura. Então é por isso que é muito difícil para muitas pessoas, apesar de tudo que está acontecendo, terem um comportamento favorável à prevenção da Covid-19, do isolamento, de ficar em casa, de lavar as mãos. Veja, o que Skinner dizia todo comportamento é mantido pelas consequências. Ou seja, eu me comporto de uma forma, meu comportamento interfere no ambiente e eu tenho alguma consequência com esse comportamento. Muitas vezes é um ganho. Eu ganho alguma coisa ao me comportar assim. Sim. A isso ele chama de reforço positivo. Positivo por conta do sinal de mais. Algo é adicionado, tá? Eu ganho algo com aquele comportamento. Então, por exemplo, se eu saio de casa, o que é que eu ganho saindo de casa? Eu ganho acesso a amigos, eu ganho acesso a atividades de lazer, eu ganho acesso a momentos de convivência social, eu ganho acesso a comida, né, nos restaurantes, por exemplo. Então, uma série de reforçadores positivos, né? Então, o meu comportamento de sair de casa, ele vai ser mantido porque eu tive uma série de ganhos ao sair de casa, né? Existe também o reforço negativo, que não é, como muitos pensam, algo ruim, na verdade. O reforço negativo é quando eu me comporto de uma certa maneira e com esse comportamento eu consigo retirar do ambiente alguma coisa ruim. Então, ficando em casa, eu sei que eu vou retirar a possibilidade de me contaminar, eu sei que eu vou retirar a possibilidade de contaminar outras pessoas, enfim. Então, eu me comporto desta forma e retiro do ambiente alguma coisa ruim. São essas consequências que mantêm o meu comportamento. De forma bem básica, de forma bem geral, seria isso. Então, é por isso que, às vezes, Ed, por mais que as pessoas se informem, por mais que as pessoas tenham consciência de que devem ficar em casa, elas não ficam, porque há esse jogo muito delicado das consequências, dos reforçadores e de mais algumas coisinhas que eu vou abordar daqui a pouquinho. O Ailton, ele fez uma coisa bem interessante. Ele colocou uma informação aqui que diz assim: imaginou-se no final do século XIX teríamos um século XX cheio de maravilhas dentro do universo das ciências. Por exemplo, e o século se revelou, né, cheio de catástrofe, principalmente bélica. E ele está falando principalmente da época chamada Belle Époque, não é? Que se acreditava que tudo era possível, avanço tecnológico, surgiu o cinema, o rádio, não é? Surgia o carro, a vacina, então trouxe um monte de possibilidades e de repente você era obrigado a ficar em casa. Olha que estranho. E aí você vê há 4 meses atrás, pouco mais do que isso, 5 meses atrás, a gente estava fazendo planos, cara. A gente estava tudo ok. A gente estava vivendo, que para a nossa época é uma bela época. Estava tudo acontecendo de bom, a internet possibilitando tudo, todo mundo podendo fazer tudo, o mundo virtual agora é possível, você era dono da sua vida, e de repente foi dito para você, olha, não pode mais sair de casa. E aí você percebe o quanto que as pessoas resistem a isso, o quanto que as pessoas não querem acreditar nisso. Cara, como é complicado, como essa sua
a abordagem, cara, é tão elucidativa, sabe, Elton? A questão da genética, da cultura e o terceiro é? A história de vida, né, individual de cada Isso, pessoa, né? cara, Porque, por fantástico. exemplo, um exemplo assim bem pontual. Para muitas pessoas que têm uma história de vida particular, mas introvertida, como a gente chama, é mais caseiro, gosta de ficar mais em casa lendo, assistindo. Para algumas pessoas que têm essa história ontogenética, que se conecta dessa forma, talvez não seja tão difícil assim ficar em isolamento. Mas para as pessoas que já são mais extrovertidas, entre aspas, que construíram a sua história particular, saindo muito de casa, com reuniões em família, com reuniões com amigos, enfim, saindo muito, trabalhando muito, talvez seja mais difícil se manter em casa. Mas, esse comentário que o Ailton colocou é fantástico porque realmente, né, a gente esperava no início do século XX e também do XXI que a sociedade fosse evoluir com as descobertas científicas, né? E infelizmente parece que essa promessa ainda não está se cumprindo, ou pelo menos não suficientemente no nosso país. Infelizmente ontem a gente atingiu uma marca lamentável, né? Nos tornamos o segundo maior país com casos de coronavírus, né, com casos da doença. E é uma tristeza que também a ciência não esteja sendo ouvida, né, porque a gente espera que a ciência traga soluções, que a ciência traga respostas, e eu, como psicólogo de uma abordagem científica, me entristeço ao ver que a ciência como um todo, os intelectuais, os profissionais da saúde, as pessoas que têm propriedade realmente não estejam sendo ouvidas, que outras vozes estejam sendo priorizadas acima das vozes da razão, das vozes das evidências, porque ciência é evidência, não é você trabalhar com o que você acha, né? Cara, muito boa essa sua colocação. Eu acho que tem a ver um pouquinho com o que o Bruno Torres, ele acabou de colocar aqui. As doenças, vírus, bactérias sempre estiveram por aí evoluindo. O problema será que a gente se preparou para isso? Ou melhor, onde a gente não está evoluindo, Elton? Não é? O que a gente está fazendo de errado? Por que é tão difícil a gente aceitar o outro? Uma vez eu lembro que, acho que foi há quase 2 anos, na época das eleições, você falava sobre uma coisa chamada viés de confirmação. Cara, eu adorei aquela sua fala, né? Porque as pessoas têm uma ideia já pré-concebida e, cara, e elas não saem daquilo. Sério, tá ali na frente dela, tá dizendo, olha, tem isso, e você tem essas oportunidades, e as pessoas não escolhem nenhuma. Exato, Edmilson. O viés de confirmação é um fenômeno que atinge, né, todos nós, e é algo que em muitos casos é muito difícil de você se libertar, digamos assim. A viés de confirmação é esse fenômeno em que eu passo a vida toda me comportando de uma certa maneira, acreditando em uma certa verdade, ou em certos grupos de verdades, e aí eu professo isso ao longo da minha vida, ao longo de 10, 15, 20, 30, 40 anos, confesso isso em público, professo isso para mim mesmo, e aí quanto mais eu professo isso, quanto mais eu me comporto de acordo com esse discurso, ou com essa ideologia, ou com essa verdade que eu acredito, mais o cérebro vai criando conexões. E veja que interessante, é um processo mediado pelo social, pelo comportamento verbal, né, mas que também tem bases neurológicas, né, é um jogo, como eu falei, intricado. Então, quanto mais eu professo essa verdade, quanto mais eu acredito nesse viés de confirmação, mais as conexões neuronais no meu cérebro que fortalecem essa mensagem, essa crença, vão ficando cada vez mais amarradinhas, digamos assim. Por isso que é muito difícil, até com o avançar da idade, né, eu me abrir para novas ideias, para novas, enfim, experiências. Porque eu passo a vida toda construindo essa conexão neurológica, mediada pelo ambiente, obviamente, e de modo Construindo as que suas verdades, né? Isso, de modo que quando eu me deparo com novas verdades, existe um cálculo do organismo, um cálculo cerebral, onde ele pesa pelo menor custo de resposta. Nós somos uma máquina de calcular que prezamos pelo menor nível de esforço e o maior nível de ganhos possível. Embora isso nem sempre seja bom, mas é como se o cérebro dissesse assim, poxa, o que é mais fácil? É eu me comportar dessa forma, acreditando nisso que eu acreditei a vida toda, ou é mais fácil eu desfazer todas essas conexões e passar a me comportar de uma nova maneira, passar a acreditar em algo novo?
Então o cérebro vai dizer, não, é muito mais fácil, é muito mais econômico você ir pelo caminho que se construiu lá atrás, porque as conexões já estão todas montadas, a nível orgânico isso é muito mais fácil até para o cérebro. Então esse é o chamado viés de confirmação, né? E aí a gente busca então grupos, pessoas, discursos, notícias, fatos que corroborem esse viés de confirmação, que está lá atrás já montado. E, enfim... Significa que o viés de confirmação, de certa maneira, pode ser um empecilho, né, cara, para as mudanças, né? Isso, exato. Se a gente não reconhece, e nós, todos nós seres humanos, estamos sujeitos a esse tipo de confirmação, a nossa mudança fica muito mais difícil de acontecer, né? É um processo difícil de quebrar, mas que é totalmente necessário em muitos momentos. Ô Elton, o pessoal está falando que a sua voz está com muito eco ainda. Afaste um pouquinho, vai um pouquinho mais para trás. Tá, beleza. Isso, certo? E fala, vê aí se fica Pronto. melhor. Pronto. Falem aí se melhorou, viu, pessoal? Tem um feedback aí. Eu acho que não, eu também estou vendo eco. Mas tá fluindo, cara. O barato é que tá fluindo. Eu lembro que você colocou uma outra coisa também, né? A gente fez um roteirozinho, né, com 4 pontos importantes, e um deles era o coronavírus hoje, quais comportamentos podem ter influenciado seu surgimento e proliferação. A gente não vai falar do que aconteceu na gripe espanhola, porque jornais, até no vídeo do nosso amigo Ailton da Costa, aí faz uma descrição fantástica aí sobre a proliferação, inclusive aqui no Brasil também, com jornais e tudo mais. Então, como esses comportamentos, cara, eles podem ter influenciado, Elton, o surgimento e potencializado essa pandemia? Ed, você pode repetir, por favor, a pergunta, que o áudio falhou um pouquinho no final, na hora da pergunta. Como o coronavírus hoje, certo? Quais comportamentos podem ter influenciado o surgimento e proliferação? Perfeito, Edmilson. Um dos fatores que pesaram muito para a proliferação do coronavírus, acredito que o Bruno falou, né, os vírus sempre existiram, as pandemias sempre existiram ao longo da época, são fenômenos da história, são fenômenos recorrentes e que eu arrisco dizer que sempre vão existir, né, porque são padrões que se repetem ao longo do tempo, mas eu acho que o modo de vida que nós construímos no último século, pelo menos, foi um dos fatores que influenciou nessa proliferação. Na época das cavernas, existiam algumas transmissões. Na época pré-histórica, sim. Existiam algumas transmissões virais. Com a domesticação dos animais, né? Isso, perfeito. Começou a haver uma proliferação, exato. Mas como os grupos, né, a população era muito menor, e a globalização, como a gente conhece hoje, não existia, então a contaminação acabava sendo muito retardada ou muito pequena comparado a hoje em dia, né? Você pegava ali um vírus, uma certa doença, numa pequena comunidade, num pequeno grupamento, mas você não transmitia com tanta facilidade para outros grupos de outras terras, de outros países. Então hoje eu acho que o modo de vida globalizado que a gente construiu, essa superconexão da gente poder sair do Brasil e viajar para a China de avião, viajar para os Estados Unidos e depois voltar para o Brasil, foi um dos fatores que influenciou nessa transmissão. Eu acho que o nosso comportamento humano, da necessidade de socialização, acabou, né, levando a gente a esse outro extremo, porque nós seres humanos, nós somos seres que nascemos para sermos sociáveis, para socializar. A gente definitivamente não nasceu para viver sozinho, confinado, trancado entre quatro paredes. E, ironicamente, essa necessidade humana acabou também ocasionando a transmissão e o contágio do vírus, né? Porque essa necessidade de contato, de sair, de viajar, de estar em outros ambientes, acabou facilitando essa transmissão também. É como se fosse uma faca de dois gumes. Cara, fantástico. Eu queria trazer à tona aqui uma discussãozinha pequena num filme de 1935 chamado Grande Motim, é um clássico aí, direção de Frank Lloyd com Charles Laughton e o grande Clark Gable.
Fala da empreitada de uma viagem no final do século XVIII dos ingleses até o Haiti, salvo engano. Uhum. E uma viagem muito difícil pelo Pacífico, e quando chegaram lá, eles encontraram um paraíso, cara. Paraíso, foi uma coisa linda, todo mundo, sabe, paz, muita comida, um cenário, minha nossa, paradisíaco, e ficaram por alguns meses. Mas, em função das suas obrigações, tiveram que sair. E quando eles foram para a vida no barco, aí, cara, aí não dava outra, porque tiveram que obedecer ordens do capitão e o cara estraçalha, Charles Laughton, dá um show, salvo engano, ganhou o Oscar também por essa interpretação. E aí você percebe que todo problema que acontece no barco, antes de ter chegado na praia, os caras atendiam, os caras obedeciam sem nenhum problema. Mas foi passar um tempozinho relaxados, descansados, vivendo só do bem. Cara, quando voltaram para a vida de muito trabalho, de uma hierarquia extremamente rígida, né, de uma obediência cega e até de punições com violência, a galera não aguentou. E aí se revolta, né? E isso foi um dado histórico, é uma história verídica. O filme, tudo bem, vai fantasiar um pouco, porque nessa adaptação nada fica, não é, como aconteceu de verdade, mas, cara, isso parece ser tão do ser humano. A gente está acostumado com o comportamento, de repente a gente chega no paraíso, a gente relaxa, acha que vai ficar para sempre daquele jeito. E aí quando vem uma lapada, aí, cara, aí a coisa fica complicada, sério. E aí o quanto que as pessoas resistem a aceitar ordens. E não falo ordem no sentido de autoritarismo aqui no Brasil, mas de perceber que neste momento, cara, tem um caminho tão melhor, tão mais simples, tão menos doloroso, acho que a gente poderia dizer isso, Elton. De fantástico, eu adorei você ter entrado nesse ponto, porque eu estava ansioso para entrar no debate sobre o chamado controle coercitivo, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que você trouxe. Aí, só antes de entrar nesse ponto, só quero ver aqui, porque o pessoal está mandando mensagem. Aline, Alain, boa noite. Angélica, minha namorada, um beijo para você. Está aqui nos acompanhando. A ciência e a política têm uma relação direta na nossa sociedade. Se uma não der suporte à outra, as soluções se demoram. Joia, perfeito. Vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar agora. A Val, psicóloga e historiadora também, disse que o suporte, aliás, o processo migratório mais célere ajudou a transmissão do vírus. Diego, boa noite. Colega psicólogo, Ana, Maia, psicóloga, boa noite. Roberta, boa noite. Estou vendo a galera aqui agora, viu? Ô Elton, essa fala da sua colega aí sobre a ciência e política é extremamente... E eu acho que eu posso tecer um pequeno comentário sobre isso. Desde que a política deixe a ciência livre. Eu acho que é extremamente importante isso, porque quando a política não deixou a ciência livre, a ciência criou uma coisa chamada racismo, darwinismo social, para atender os interesses econômicos dos europeus no final do século XIX, para atender as necessidades civilizatórias dos brancos europeus. Então, eu vejo e eu gosto muito da ciência, mas ela precisa estar livre. Ela não pode se atrelar à questão política. Aí sim. E que a política veja, né, e ouça a ciência também. Perfeito, Ed. Boa noite, Gustavo. É isso mesmo, viu? A ciência tem que andar em uníssono, né? Dançando no mesmo ritmo, Sim, senão sim. o interesse de uma vai se sobrepor à outra. E a gente sabe que na prática isso é bem complexo, né? É bem difícil esse equilíbrio sonhado, é quase utópico, mas é algo que tem que ser buscado constantemente. Boa noite para a mãe do Wendel, obrigado pela presença. Pessoal, muito obrigado a todos que estão assistindo, tá bom? Desculpem aí se eu não estou lendo o comentário de vocês, completo, de todo mundo, mas obrigado por estarem assistindo, viu?
Bom, e aí, Edmilson, eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu queria falar sobre o controle coercitivo, né? Sim, Porque sim. tem uma questão que assombra os analistas do comportamento, que é a seguinte: até que ponto é possível existir um mundo sem práticas coercitivas? Até que ponto é possível produzir e manter comportamentos sem práticas coercitivas? O Skinner, que é o grande fundador da análise do comportamento, né? Ele era bastante avesso à ideia de algumas práticas coercitivas, e por práticas coercitivas a gente vai falar em práticas punitivas, em práticas que não acontecem apenas por reforçamento positivo. Porque veja, de forma bem simplória, só para ficar bem claro para as pessoas, a gente se comporta em função de duas coisas. Ou a gente se comporta quando vê algum ganho naquilo, né, como eu disse no Sim, começo, sim. ou a gente se comporta quando vê que vai ter algum prejuízo e tem que se livrar desse prejuízo. Né? Então, todo comportamento, de modo bem geral, acontece nesses dois viés. E aí, veja, nem sempre é possível a gente também se comportar em função só dos ganhos. É como você falou do filme, né? As pessoas, às vezes, precisam, é como se precisassem de uma ameaça, precisassem de algum risco, de alguma coisa que sacudisse ali, que puxasse as orelhas, para que elas acordem e se movam. Então, você falou assim, parece que é muito do ser humano isso, e de fato é. Infelizmente, nós temos essa tendência a nos movermos, muitas vezes, somente quando a coisa está feia, a mudar o comportamento só quando o prejuízo chega, a mudar o comportamento só quando a ameaça aparece. Infelizmente, né? É uma coisa que a gente está se debatendo até no nível biológico mesmo com isso, no nível filogenético com isso. E é uma questão que assombra muito os analistas do comportamento. Até que ponto é possível um mundo sem práticas coercitivas? Um mundo sem essa necessidade da gente se comportar em função de uma ordem, em função de um perigo, em função de uma ameaça. E eu acho que o Hobsbawm, né, é fantástico Não, nesse não. sentido. Tá, agora eu vi, entra a foice e o martelo, né? Cara, Deu uma borrada na imagem aqui. eu acabei de Mark ver. Miller, né, na verdade, Mark Isso, Miller. Entra a foice e cara, o martelo. tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque o Superman consegue com que 99% dos países do mundo fiquem em paz, acaba com a fome, mas tem um preço muito alto. É a coerção dele, é o Sim. poder dele, é o autoritarismo dele que cria essa paz. Isso me faz lembrar uma frase do Benjamin Franklin. Eu fiz um vídeo que ainda vou postar sobre uma pequena análise dessa obra aí, que ele dizia assim, toda sociedade que abre mão da sua liberdade em função da segurança, no final das contas, não vai ter nenhum dos dois. Isso. Cara, isso abre um debate muito interessante porque a China é um dos países que mais rápido se recuperou, né, da crise do Sim, coronavírus e mais rápido se estabilizou até agora no número de casos. E, cara, ironicamente, um dos fatos que ajudou a China a se estabilizar na questão da pandemia é o fato dela ser um país com um Estado totalitário. É o fato de ela ser um país com um Estado extremamente coercitivo, extremamente controlador, né? São as famosas agências de controle, das quais Skinner fala. E aí, olha só, foi o preço da estabilização da pandemia. Um Estado totalitário que obrigou as pessoas de forma mais incisiva a tomar algumas medidas de segurança, algumas medidas de precaução. Então, é um dilema também moderno que a gente se depara agora, mas ainda com frequência, né? Até que ponto a liberdade e a coerção são ou não interessantes para algumas mudanças. Porque, veja, sendo bem realista, você até falou isso, né? A gente enxerga a coerção, enxerga o controle, às vezes, como algo ruim, como se fosse um bicho-papão, mas, em muitos casos, o controle e até algum nível de coerção, infelizmente ou felizmente, vão ser necessários, né? O Skinner fala sobre o comportamento governado por regras. O que seria isso? Seria um comportamento que é emitido pelas pessoas não em função diretamente das consequências, mas em função de uma regra. Por exemplo, eu estou andando aqui na rodovia, estou pilotando aqui minha moto, dirigindo meu carro, e aí eu vejo uma placa que diz assim, proibido andar acima de 80 por hora.
Essa placa seria uma regra, né? Funciona como uma regra. Sim. E aí eu sei que eu não posso passar disso, não posso ir para 90, 100 km por hora, né? Do contrário, eu vou ser punido, eu vou ser multado, enfim, vou ter uma série de prejuízos se eu passar dessa velocidade, né? Mas se eu olho, vejo a placa que está lá, proibido andar acima de 80, é uma regra, mas eu olho e não vejo nenhuma agência controladora, não vejo nenhum agente controlador ao redor. Não vejo um guarda, não vejo um sinal, o Nenhuma radar, né? fiscalização. Nenhuma fiscalização, Nenhum, então, isso, nenhum nenhum poder risco. coercitivo. Exato, nenhum aversivo, então, pô, dá para eu passar 90, 100 aqui sem prejuízo. Então, muitas vezes o comportamento governado por regras, ele não é suficiente porque a pessoa, o sujeito não está exposto diretamente à consequência. Então, eu jogo a regra, olha, faça isso, não faça isso, mas a consequência muitas vezes não acontece, ou acontece a muito longo prazo. E aí é por isso que a gente acaba sabotando essa regra muitas vezes. Então é por isso, Edmilson, que dizer assim, fique em casa, use máscara, a gente assiste o jornal e é 24 horas passando informações e mortes e mais dados sobre a pandemia, mas mesmo assim muita gente ainda não se comporta da maneira que deveria, porque é um comportamento que está sendo governado só por regras. Não está existindo um controle, uma agência controladora tão efetiva, pelo menos aqui na nossa região, na nossa realidade, né? Por exemplo, dizem assim, olhe, os mercados e serviços essenciais de outra espécie só podem abrir sob tais circunstâncias, só pode entrar de duas em duas pessoas, só pode entrar gente com máscara, só pode entrar de se higienizar as mãos. Enfim, existem essas regras, mas a gente na prática vê que isso não está sendo respeitado. Por quê? Porque não existe uma agência de controle, não existe uma consequência direta para aqueles comportamentos ali. Não tem uma multa, né? Não tem uma multa de repente para o dono do supermercado que desobedece isso, não tem uma multa para o cidadão ou um guarda municipal, um policial militar que seja fiscalizando esse fluxo de pessoas, entende? E eu sei que falar isso é uma coisa que pode ferir muito o nosso conceito de liberdade, a nossa noção até um pouco romântica de liberdade, mas que em momentos como esses que estamos vivendo são medidas extremamente necessárias, um certo nível de controle coercitivo. Cara, isso me vem à mente uma ideia que, cara, e é difícil a gente falar sobre isso, Elton, porque, por exemplo, é, é, cara, quando você falou da China e do exemplo da China, há quase um século, né, desde a Revolução, certo, lá dos anos 40 e passando pela Revolução Vermelha dos anos 70, é um país que tem como regra base um autoritarismo. E a gente sabe disso. E a gente está numa democracia que tem 32 anos. Não é uma democracia ainda muito jovem, em que as pessoas ainda relutam a abrir mão de algumas coisas em função de buscar pelo menos informação ou conhecimento. E isso, cara, eu vejo como uma das coisas que mais tem atrapalhado a gente. Eu não quero elogiar a China, não, ao contrário, certo? Eu prefiro a liberdade ainda, mas você percebe que quando as pessoas estão acostumadas ao medo, quando as pessoas estão acostumadas ao terror, que o Estado totalitário não é o estado de terror, é um estado de polícia, que você é vigiado constantemente. Basta lembrar do Grande Irmão, né? Do Isso. George 1984, exato, George Orwell. E aí a gente percebe isso, cara. E parece que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em alguns lugares, as pessoas estão tão acostumadas com a liberdade e esquecem que liberdade não é fazer o que quer. Né? Nunca foi. Exato. Nunca foi. E a gente está pagando um preço muito alto, cara. Sério, eu fico muito preocupado com isso. O nosso Exato. amigo Lincoln Bento acabou de entrar aí. Que é isso, meu amigo? Você é um doutor. Grande abraço, Lincoln Bento. Então, Elton, você já respondeu uma terceira pergunta, né? Que é porque as pessoas têm e se negam ainda a aceitar essas recomendações, cara. Então, como isso é complicado, como é triste também. E eu queria partir para uma terceira etapa aí da nossa discussão. O mundo
pandemia, com respeito ao comportamento, o que mudou, o que está mudando e o que você acha, enquanto especialista nessa área, Elton, vai mudar? Perfeito, Ed. Só para acrescentar sobre o último tópico ainda, do porquê as pessoas não respeitam a quarentena e outras medidas de segurança, eu só queria amarrar outros dois fatores, Edmilson, porque eu falei agora sobre a questão da coerção, controle estatal, o comportamento governado por regras, que se situa bastante no terceiro nível de análise, que é a análise cultural ou sociogenética, né? Eu citei lá no começo da nossa live. Mas é importantíssimo a gente levar em conta dois fatores também de ordem filogenética, de ordem evolutiva, biológica, tá? Que é o seguinte. De ordem congênita. Isso, exato. Que o próprio fato do isolamento existir, de nós nos isolarmos, já é por si só um comportamento um fator muito aversivo, né? Porque, como eu disse, nós seres humanos não nascemos para vivermos presos em quatro paredes. É só lembrar da nossa história evolutiva. Nós evoluímos em ambientes abertos na natureza, como savanas, florestas, matas, por assim nos construir, e dessa forma nos construímos durante anos e anos de evolução, né? Então nós evoluímos prioritariamente para viver nos ambientes abertos, ambientes sociáveis com outras pessoas. Então ficar isolado já é a nível filogenético, já é a nível evolutivo extremamente aversivo, né? É uma coisa que nosso organismo vê com muita recusa, digamos assim. Então, esse já é um fator que pesa bastante na questão do desrespeito à quarentena, que já contribui bastante para a gente querer quebrar a quarentena, né? E existe também, Edmilson, outro fator, outro fenômeno, que é a chamada concorrência de estímulos, que também pesa muito quando a gente se coloca nessa situação do isolamento social. E para ilustrar essa concorrência de estímulos, eu queria citar um experimento que foi realizado pelo professor Gerson Alves, que é o professor de Psicologia e Psicobiologia da UFAL. Ele realizou esse experimento junto com um aluno dele, que é um experimento que foi feito com animais, mas que fala muito sobre o nosso comportamento humano, por extensão. O experimento se deu da seguinte forma. O estudante pegou um pintinho, né, um filhotinho de galinha, um pequeno pintinho, e colocou esse pintinho no quintal e montou uma estrutura com arames e varais, recortou uma figura, um molde que lembrava um gavião, né? E lembrando que os gaviões são predadores naturais, né, dos pintinhos. Exato. Então os pintinhos filogeneticamente já nascem de fábrica, digamos assim, com medo extremo do gavião, né? Não é um comportamento ensinado para ele, é uma coisa que ele realmente já nasce na sua estrutura biológica. E aí esse aluno testou duas situações. Na primeira situação, ele colocava o pintinho saciado, totalmente de barriga cheia, já tinha comido o milho dele, já tinha comido a ração dele, estava de barriga cheia, e aí colocava um pouquinho de milho assim no quintal, e depois passava o molde do gavião por cima do varal, né? Então quando o pintinho via a sombra do gavião fake no chão, ele corria, ele não ia em busca do milho. Ele pensa, vamos dizer assim, ele agia da seguinte maneira, né? Poxa, para que eu vou me expor a esse risco? Para que eu vou me expor a esse gavião se eu já estou de barriga cheia, se eu já comi bastante milho, bastante ração? Essa foi a primeira situação. A segunda situação foi a seguinte: o estudante deixou o pintinho privado de comida por várias horas, para garantir que ele tivesse com bastante fome, e repetiu a mesma situação. Colocou um pouquinho de milho lá no meio do quintal e passou o gavião, né, o molde do gavião pelo varal, produzindo a mesma sombra. Só que nessa segunda situação, Nilson, como o pintinho estava com muita fome, ele preferiu se arriscar, vamos dizer assim, e comer o milho, mesmo com a suposta ameaça do gavião circulando acima dele. Por quê? Porque naquele momento houve aí um conflito, concorrência de estímulos. Eu tinha dois estímulos, e dois estímulos primários, que são estímulos que têm a ver com a nossa sobrevivência. O estímulo da fome, de um lado, gritando, e o estímulo da segurança e da preservação à vida do outro, ali com o gavião. E aí, na concorrência entre esses dois estímulos, fome e preservação da vida, acabou ganhando
o da fome, né? Da fome. Então, cara, isso é uma coisa que se aplica totalmente ao que a gente está vivendo, porque muitas pessoas, em decorrência da fome, da falta de dinheiro, da falta de recursos que são necessários a nível primário, acabam preferindo encarar o gavião, a coronavírus, se expor a esse risco em detrimento desses estímulos que gritam mais alto, né? E que às vezes são inadiáveis, que não dá para você adiar também. Cara, perfeito, cara, que explicação maravilhosa, sério. E isso faz um sentido enorme. E quando eu estava fazendo as primeiras saídas com isolamento, eu percebi que algumas pessoas reclamavam muito. Não, mas eu preciso trabalhar. Não, mas e quem vai trazer o pão de cada dia para a minha mesa? E eu acho que faz um sentido enorme, cara. É triste, mas a gente ainda não tem uma sociedade que possa ainda resolver essas questões. Eu, enquanto funcionário público, é muito mais conveniente eu ficar sem trabalhar, não sei até quando. Embora que eu tenha desempenhado funções educativas via online, não é? Mas e aquelas pessoas que não têm contrato, que não têm um emprego fixo, cara? Sério. E pessoas que precisam sair todos os dias para trazer alguma coisa para casa. Então é muito complicado. Eu, sinceramente, eu nunca julguei essas pessoas. Mas se elas precisam sair, que tomem os devidos cuidados. Pelo menos isso. Exato. Né? A gente sabe que é uma situação muito difícil e ainda mais agora pegando essa análise filogenética, né, de corrente de estímulos, veja, é um fator filogenético evolutivo, mas que é um fator cultural, político totalmente ligado, porque é muito difícil a gente dizer assim, não, a gente vive essa concorrência de estímulos, mas eu vou priorizar o ficar em casa e vou priorizar a minha vida e a vida dos que me rodeiam, se a gente não tem uma política pública que dê suporte a isso, se a gente não tem um Estado que crie estratégias para que a gente possa ficar em casa, né? Enfim, não vai ter como não entrar no mérito do debate político, nem que seja um pouco, mas o auxílio emergencial seria uma estratégia, está sendo uma dessas estratégias, mas com falhas, com atrasos, com uma série de problemas. Então, como é que a gente, enquanto sujeitos, vamos nos comportar priorizando aí a segurança, a saúde, fique em casa, se a gente não tem um Estado, não tem uma política pública que nos auxilie a ficar em casa, né? Se a gente não tem ali um Estado que nos ajude a ter o milho, é que a gente não precisa se expor ao risco do gavião. Exatamente. E detalhe, um milho com dignidade, pelo menos isso. Muito bem colocado. Perfeito. E aí, vamos para a nossa terceira etapa agora. Tem mais alguma colocação? Por hora não. Tranquilo, podemos ir. Então, cara, vou fazer a pergunta. Assim, né? Se você decorda, a gente conversa até. Que pena que é só 1 hora, cara, a live, mas tudo bem. E o mundo pós-pandemia? Não é? O que mudou, o que está mudando e o que pode mudar no nosso comportamento, Elton? Então, cara, a gente vai fazer algumas projeções para o futuro, né? Com base no que a ciência já vem apontando como possibilidades e, inclusive, pensando também no que a gente vai viver se o coronavírus continuar a longo prazo na sociedade, né? Alguns especialistas da área da saúde já dizem que o coronavírus vai se tornar uma endemia, ou seja, que vai ficar circulando na humanidade, na sociedade de tempos em tempos. Ele não vai desaparecer completamente, nunca mais vai voltar, né? Vai ser como o sarampo, como a AIDS, e vai estar circulando por aí, em que de tempos em tempos vai, enfim, vitimar pessoas, vai atacar as pessoas. Então a gente já tem que se prevenir para um mundo pós-pandemia, considerando que o Covid vai se tornar uma endemia, possivelmente. E aí isso exige uma reorganização da gente a nível individual e a nível cultural, enquanto sociedade, enorme, assim, e que a gente tem que começar a exercitar já de agora. E aí, nesse sentido, Ed, eu costumo dizer que a gente não pode se comportar agora pensando assim, não, eu vou me comportar de uma forma X, porque eu estou em isolamento, porque eu estou em quarentena, e aí depois, quando a quarentena acabar, que tudo voltar ao normal, eu vou voltar ao normal também, vou sair de casa, vou pro barquinho, e vou abraçar todo mundo. É o que eu espero que a gente vai voltar para a vida
pródiga de esbanjamento, vou fazer tudo que é isso, tem que ter muito cuidado com isso, né? Exato, e a gente tem que considerar a hipótese de que talvez não seja assim, ou de que talvez seja um retorno muito gradual, um retorno muito cauteloso, ou que talvez algumas práticas e hábitos nossos sejam mudados para sempre. Talvez a gente, enfim, eu estou jogando aqui ideias, né? Tentando dar uma dividende, mas talvez a gente tenha que andar usando máscara por mais uns 2 anos, ou enfim, não sei por quanto tempo. Talvez a gente tenha que continuar evitando alguns locais públicos, como bares e cinemas, por mais tempo, ou até, enfim, por anos, por décadas, não sei. Vamos ver como é que o vírus e as vacinas, quando surgirem, vão agir nesse sentido. Mas eu acho que o mundo pós-pandemia, ele vai deixar algumas marcas que nós vamos ter que trabalhar bastante para nos adaptarmos. Acho que a gente vai ter que ver as relações humanas de uma forma diferente também. Eu acho que essa falsa dicotomia entre individualismo e coletivismo vai ter que ganhar um novo sentido, né? Porque a gente pensa muito na liberdade, na individualidade, como se só eu, Elton, ou só você, Milson, fôssemos os responsáveis pela nossa vida. E não. A individualidade está permeada pela cultura, pela coletividade. Não no sentido comunista do termo, né, como muitos querem fazer crer, mas porque, veja, todos os nossos hábitos dependem de uma rede, de uma cadeia de pessoas, de profissionais. Então, por mais que eu esteja trancado na minha casa, por exemplo, fazendo a minha comida, essa comida foi plantada por algum agricultor que vendeu esse alimento para alguma empresa que refinou esse alimento, que passou para uma distribuidora, que chegou no supermercado, enfim. E aí tem toda uma rede de relações. E eu acho que a gente está se iludindo muito ainda em achar que nós somos o exército de um homem só. E não, eu acho que no mundo pós-pandemia nós temos que ter uma visão muito mais coletiva nesse sentido. Jorge Lee, meu amigo, boa noite, bem-vindo aqui à live, viu? Essa sua fala aí, eu queria só retornar um pouquinho ali, que o nosso colega Roberto Melros, ele falou uma fala dele, no finalzinho ele disse que a gente está vivendo numa série de paradoxos, não é? E aí a gente percebe o que, cara? Que não dá hoje mais para a gente tentar resolver as coisas ou só apertando, né? A gente estava, até poucos meses atrás, resolvendo a nossa vida com cliques no smartphone ou em outras coisas. E aí, de repente, a gente é forçado a mudar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que, cara, eu estou aberto às mudanças, mas eu vou conseguir voltar a resolver as minhas questões como eu fazia antes. Então eu fico, às vezes, até um pouco temeroso com isso. Nos mal acostumamos a querer e a ter sempre tudo mais rápido, fácil, né? Tudo está disponível para nós. E aí, com esse mundo pós-pandemia, cara, a gente talvez possa perceber e vivenciar um novo padrão de mundo, né? Que as coisas talvez não sejam tão rápidas assim. E aí, será que a gente vai se dar bem? Sabe? Eu não vejo isso como uma evolução, não é nesse sentido que eu quero falar. Mas eu acho que você entende o que eu quero dizer. Isso vai fazer bem a nós, porque a gente estava, lembra lá a galera lá no navio, tá todo mundo recebendo, de repente vai todo mundo para o paraíso, aí, meu amigo, relaxa, depois de repente tem que voltar para Madeira de novo e não gosta. Então, o grande problema é que esse momento nosso agora, a gente não está gostando, é complicado, eu fico tentando compreender isso. A gente estava num mundo extremamente rápido, de repente a gente parou. E aí a gente vai se adaptar bem, cara? A gente vai conseguir lidar com isso, com esse novo retorno? Você falou em 6 meses, 2 anos, ninguém sabe, né? Vai depender de que uma vacina esteja pronta ou não, ou se ela se tornar uma endemia, vai ficar constantemente aí, como uma gripe aí qualquer, mas vai matar gente pra caramba. Então eu fico preocupado com isso. Pois é, e a Valdenice Guimarães,
comentou o seguinte aqui, ó. Quando não houver uma ameaça tão forte como a portarem como antes. Até porque o mercado estimula isso, né? O mercado estimula isso, né? A cultura do consumo, né? Estimula isso. Perfeito, Val. Casa completamente com as nossas indagações e nossas aflições aqui, né? Ao passar a ameaça que estamos vivendo agora, ao se afrouxarem as correntes, digamos assim, as pessoas voltam a se comportar como se estivessem no paraíso. É o filme que você falou, do Clark Gable, né? Enquanto a situação está ruim, eu me previno, eu tomo toda uma série de cautelas, né? Mas voltou o paraíso, voltou a estabilidade, eu relaxo e volto a me comportar de uma forma mais negligente, de uma forma, enfim, menos cuidadosa, né? Porque isso tem muito a ver também, Edmilson, com outra questão que o Skinner estudou e experimentou cientificamente bastante, que é o quanto a punição nos ajuda a aprender. O Skinner, através de vários experimentos e estudos, chegou à conclusão de que os métodos punitivos eles são muito bons para nos ensinar a curto prazo, mas não bons para que a gente solidifique essa aprendizagem a longo prazo. Isso no contexto micro, no contexto macro. A gente pode pensar essa convicção dele, essa descoberta dele, desde um comportamento na sala de aula com o aluno a um comportamento a nível de Estado, com a sociedade, com a nação. Porque o Skinner dizia o seguinte, eu puno um sujeito agora e ele vai se comportar da forma que eu quero, através da punição. Mas nada garante de que ele vai continuar se comportando assim no futuro se essa punição não estiver mais presente. Né? O Skinner dizia que a aprendizagem ela ocorre de forma muito mais eficaz e se mantém por muito mais tempo quando ela acontece por contingências de reforçamento positivo. Quando a gente vê ganhos em se comportar dessa maneira, não só quando a gente quer se livrar de uma punição. Então veja, o coronavírus está sendo uma coisa extremamente punitiva, extremamente aversiva. E aí a gente está se comportando dessa maneira agora. Coloca máscara, higiena as mãos, evita aglomerações. Por quê? A gente está tentando se livrar, se esquivar dessa punição, desse aversivo que é o coronavírus. Mas se não houver também uma contingência de reforçamento positivo que nos ensine assim, poxa, legal, você ganhou saúde, você ganhou um bom status enquanto cidadão por ter se prevenido e por ter ajudado a prevenir os seus, você foi um cidadão exemplar, você, enfim, alguma espécie de reforçamento social e outros reforçadores mais imediatos, a gente volta a relaxar quando a punição, quando o aversivo do coronavírus não estiver mais presente. Compreende? Por isso que é muito importante a gente pensar também e criar estratégias de reforçamento positivo. Poxa, até criar... Elton, quando você fala esse reforço positivo, a gente poderia alinhar ele com algumas ideias do utilitarismo, da boa ação? Sim, com certeza, Edmilson. Eu acho que se a nossa cultura começar a projetar essas pessoas que fazem a sua parte como pessoas do bem, pessoas que são relevantes para a sociedade, que são relevantes para a cultura, que são pessoas solidárias, se a nossa cultura criar mecanismos de exaltação, né, desses comportamentos, eu acho que isso ajudaria bastante a gente a continuar se comportando dessa maneira, porque teria muito a ver com essa questão do reforçamento positivo, né? A gente não estaria só se protegendo e se prevenindo com medo do coronavírus, a gente estaria se prevenindo porque a gente estaria tendo ganhos com isso e os nossos familiares, amigos, nossa sociedade também estaria tendo ganhos com isso. Era essa a resposta que eu queria. Cara, me arrepiei. Se prevenir porque vai ter ganhos. Tão simples, cara. Ô Elton, a gente chegou em quase 1 hora, certo? Eu acho que por causa daqueles problemazinhos técnicos, eu acho que a gente iniciou lá por volta de 7h15, 7h05. Eu acho que houve uns 5 minutos de atraso. Então acho que é o momento da gente fazer as últimas considerações. Eu aqui, Edmilson Sá, agradeço aí a participação de todos vocês. Certo? Depois a gente vai colocar nas minhas redes sociais Ednews e Cultura Pop, é só olhar aí, tanto do Instagram, Twitter e YouTube,
Tá certo, pessoal? Segue lá os nossos canais. Um grande abraço aí. Nossos amigos que participaram, cara, foi fantástico. Não deu para fazer, para falar todas as perguntas, não deu para, mas pelo menos deu para gente fazer um apanhado muito importante aí. E Elton, cara, é com você aí. Pode finalizar. Eu agradeço muito. Foi maravilhosa essa nossa live. E espero uma outra, viu? Eu também, cara. Tem muito assunto aí pra gente expandir. Pessoal, brigadão, viu, pela presença de vocês. Foi um prazer conversar um pouquinho sobre comportamento, sobre história, sobre pandemias, Edmilson, e com vocês. Desculpem por não ter respondido a todos, mas eu agradeço de coração pela presença de vocês. Tá? Um grande abraço.